Era para ser apenas mais um programa especial, daqueles que misturam testemunho, segunda chance e redenção, um formato que teoricamente todos já conhecem. Apresentador experiência, convidada polêmica, plateia curiosa e câmeras estrategicamente posicionadas para capturar cada incidente. Mas o que aconteceu nos estúdios da emissora em Osasco, numa tarde ensolarada de terça-feira, ultrapassou qualquer roteiro. Foi uma das apostas mais tensas, mais densas e mais reveladas que a televisão brasileira já testemunhou. E o que você verá agora é a verdade por trás desse encontro que ninguém esquecerá. Patrícia Abravanel estava preparada para conduzir a entrevista como sempre fazia, com respeito, com limites, mas também com firmeza. Ela sabia que o nome Suzane von Richthofen carregava o peso de uma das histórias mais sombrias do Brasil. Um crime que chocou gerações, que entrou nos livros de criminologia, que virou símbolo do que a maldade humana pode alcançar quando disfarçada de inocência. Mas Patrícia também acreditava em algo maior, que toda alma pode ser tocada, que todo coração pode ser transformado. E foi com essa fé que ela aceitou fazer uma entrevista ao vivo. A equipe técnica montou o cenário com precisão cirúrgica. 2 sofás claros, separados por uma pequena mesa de centro, com flores brancas. Iluminação suave, mas sem romantizar. Câmeras em 3 ângulos diferentes. Patrícia vestia um conjunto rosa claro, discreto, elegante. Os cabelos soltos, a maquiagem leve. No rosto, a tranquilidade de quem confia em Deus. Do outro lado, Suzane chegou acompanhada de sua advogada e de um assessor de imprensa. Vestia calça jeans escura e blusa branca de mangas compridas, os cabelos presos num rabo de cavalo baixo, nenhum acessório chamativo. Aparência científica para transmitir humildade. Mas algo nos olhos denunciava outra coisa. Algo frio, calculado, quase predatório. O programa começou com a abertura tradicional. Música animada, vinheta colorida, plateia aplaudindo. Mas quando Patrícia anunciou o nome da convidada, o auditório silenciou como se alguém tivesse cortado o som do mundo. Suzane entrou devagar, olhando para os lados, sorrindo de leve. Sentou-se no sofá com as pernas cruzadas e as mãos sobre os joelhos. Patrícia cumprimentou com educação, mas sem teatralidade. Não houve abraço, apenas um leve aceno de cabeça. Havia respeito, mas não intimidava. E Suzane viu isso no primeiro segundo. As primeiras perguntas foram cuidadosas. Patrícia falou sobre a rotina na prisão, sobre os estudos, sobre os livros que Suzane leu. A convidada respondeu com voz mansa, quase infantil, usando palavras rebuscadas, como se quisesse provar algo que não precisava ser dito. Falava de reflexão, de dúvidas, de conclusão. Mas tudo estava decorado. Cada pausa era medida. Cada lágrima parecia ensaiada. Patrícia ouvia com atenção, mas sem engenhosidade. Ela conhecia a linha tênue entre o perdão e a manipulação. E não estava interessado em cruzá-la. Então, após cerca de 15 minutos de conversa protocolar, Patrícia fez a pergunta que todos esperavam. Mas resta ter coragem de verbalizar. Suzane, você realmente se arrependeu do que fez? Ou você se arrependeu de ter sido pega? O auditório congelou. A câmera mais próxima ampliou o rosto de Suzane, que sustentou o olhar de Patrícia por alguns segundos. Não havia mais o sorriso doce. Não havia mais a voz mansa. O que surgiu foi um brilho cortante nos olhos. Um sorriso quase imperceptível, mas carregado de desprezo. Você realmente acha que tem moral para me julgar, Patrícia? Respondeu Suzane com voz ainda baixa, mas afiada como lâmina. Você que vive de herança, que nunca precisou lutar por nada, que herdou um império, sem mover um dedo, você que fala de Deus, mas vive cercado de luxo, de câmeras, de funcionários que fazem tudo por você, me desculpe, mas eu não vou aceitar o julgamento de quem nunca sentiu falta de nada. A frase foi dita com calma, mas com veneno destilado. O público engasgou. Havia um silêncio tão pesado que parecia ocupar o espaço físico no estúdio. Patrícia não desviou o olhar. Não se alterou. Apenas respirou fundo e antes de responder, fechou os olhos por 2 segundos. Quem conhecia Patrícia sabia. Aquilo era uma oração silenciosa. Antes de continuar, quero pedir uma coisa a você que está assistindo agora. Escreva nossos comentários a palavra Amém. Esse simples gesto pode ajudar essa verdade a chegar em milhares de lares. Pode tocar corações que precisam ouvir essa mensagem. Não é sobre like, é sobre propósito. Comentou. Muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Isso nos fortalece demais. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas e proteja cada passo seu. Agora sim, vamos continuar. Patrícia abriu os olhos. E quando falou, sua voz estava firme, mas não agressiva. Doce, mas não brigue. Suzane, você está certa em uma coisa. Eu nasci numa família que Deus abençoou. Eu não escolhi isso.
Mas também, nunca neguei. Meu pai começou vendendo capas de plástico para proteger carnê na rua. Ele construiu um império. Sim, mas construído com trabalho, com honestidade, com princípios. E me ensinou que herdar não é demérito, é responsabilidade. Suzane interrompeu, mas Patrícia levemente a mão, pedindo para terminar. Agora, sobre julgar você, eu não vim aqui para isso. Vim aqui para te ouvir. Mas quando você tenta me humilhar por causa da minha origem, você revela exatamente o que há dentro de você. Não é arrependimento e revolta. Revolta de quem o mundo deve achar. E é essa mesma revolta que você levou a cometer o pior crime que uma filha pode cometer. O estúdio estava em silêncio absoluto. Até os técnicos pararam de se mover. Suzane abriu os lábios, cruzou os braços e desviou o olhar. Mas Patrícia não parou. Você matou seus pais, Suzane. Friamente. Premeditadamente. E agora quer sair da cadeia como vítima. Quer que o povo te perdoe, mas você nem sequer pede perdão de verdade. Você encena desculpas, mas não sente. E sabe por quê? Porque você ainda acha que é mais esperado que todo mundo. Pela primeira vez, Suzane perdeu a compostura. Seu rosto ficou vermelho. Suas mãos tremeram levemente. Você não me conhece. Esclareceu ela, já sem controle. Você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, o que eu senti. Você não tem direito de falar assim comigo. Patrícia manteve a calma. Olhou para ela com algo que parecia compaixão, mas também firmeza. Eu não te conheço, Suzane, mas Deus te conhece, e Ele sabe o que está no seu coração. E enquanto você continua fingindo, você nunca vai ser livre, nem dentro, nem fora da cadeia. Agora é sua vez. Escreva nos comentários o que você acha de tudo isso que Suzane fez. Queremos saber sua opinião sincera. O que se seguiu foi ainda mais impactante. Suzane, visivelmente abalada, clamou-se do sofá. Eu não vim aqui para ser atacado. Eu vim para ser ouvida. Patrícia, ainda sentada, respondeu. E você foi ouvida. Mas ser ouvida não significa ser aplaudida. Ser ouvida significa enfrentar a verdade. E a verdade, Suzane, é que você ainda não se arrependeu. Você só quer ser perdoado sem assumir a culpa. Suzane fez menção de sair, mas sua advogada, que estava nos bastidores, se mudou rapidamente e pediu para que ela voltasse ao sofá. Houve uma breve conversa em voz baixa. Suzane, relutante, enviou-se novamente. Mas o olhar agora era de ódio puro. Patrícia, porém, não se intimidou. Continuou com a mesma serenidade de sempre. Você quer saber o que é luta de verdade, Suzane? Disse Patrícia agora com voz mais suave, mas transmitida de emoção. É acordar todo dia e honrar o nome que você carrega. É olhar no espelho e saber que você não deve nada a ninguém, porque viveu com integridade. É carregar o peso de uma herança, sim, mas sem envergonhar quem te deu ela. Meu pai me ensinou isso, e eu ensino para os meus filhos. Não é sobre quanto você tem, é sobre quem você é. Quando ninguém está... Suzane, agora visivelmente abalada, baixou a cabeça. No correct, now arrest. Apenas ficou ali, imóvel, como quem foi desarmado por dentro. Patrícia contínua. Eu não sou sua inimiga, mas também não vou ser sua cúmplice. Você quer a segunda chance? Então, comece falando a verdade. Comece pedindo perdão de verdade. Não para as câmeras, para Deus, porque no final, é Ele quem julga, não you, não o público. O programa piorou por mais alguns minutos. Mas o clima já estava definido. Suzane respondeu algumas perguntas com respostas curtas, evasivas. Não houve mais ataques. Não houve mais arrogância. Havia apenas o silêncio constrangedor de quem foi confrontado com a própria máscara. Quando o programa terminou, Suzane saiu rapidamente do estúdio. Não acenou para a plateia. Now agreed. Apenas saí. Patrícia, por sua vez, ficou sentada por alguns instantes. Depois se manifestou. Agradeceu à equipe e à plateia. Muitos no auditório estavam com os olhos marejados, não por pena de Suzane, mas por admiração a Patrícia, uma mulher que, mesmo atacada, não revidou com ódio, apenas com verdade, uma verdade ancorada na fé. Nos bastidores, várias pessoas se aproximaram de Patrícia. Uma produtora, de olhos vermelhos, abraçou e disse: "Você foi a voz de todas as mães que perderam filhos para o mal. Obrigada." Patrícia enviou, abriu a mão dela e respondeu: "Eu só falei o que meu coração mandou. E quem guia meu coração é Deus." Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Milhões de visualizações em poucas horas. Cortes do programa viralizaram com legendas como Patrícia desmascara Suzane ao vivo, a resposta que calou a criminosa mais famosa do Brasil, mas Patrícia não acompanhou nada disso. Desligou o celular, foi para casa, jantou com a família, deitou os filhos para dormir, e antes de dormir ajoelhou-se ao lado da cama e orou. "Não pedi glória,
Não pediu reconhecimento. Apenas agradeço por ter sido usado como instrumento. O que aconteceu na tarde de terça-feira não foi apenas um programa de televisão. Foi a marco, um divisor de águas entre o espetáculo e a substância, entre o personagem e a pessoa, entre a imagem e a essência. Patrícia Abravanel mostrou ao Brasil que é possível ser firme sem ser cruel, que é possível defender a verdade sem perder a doçura, que é possível falar de Deus sem parecer fraco. Suzane, por sua vez, saiu daquele estúdio exatamente como entrou. Presa, não nas notas de ferro, mas nas notas invisíveis do orgulho, da manipulação e da falta de verdade. E enquanto ela continuar assim, nenhuma liberdade condicional será suficiente. Porque a verdadeira liberdade não vem de juiz, vem de consciência limpa. E essa, Suzane ainda não tem. Dias depois, Patrícia foi vista em um culto discreto na zona sul de São Paulo. Nada de holofotes, nada de palco, apenas ela, no meio do povo, de mãos levantadas, olhos fechados, cantando um hino de gratidão. Uma foto foi tirada por alguém da igreja e postada com a legenda: "Essa é a Patrícia que a TV não mostra. É Q-Ora, a Q-Cora, a Q-Crack." E foi exatamente isso que ficou marcado. Não a entrevista em si, mas uma postura, a fé inabalável de uma mulher que, mesmo diante da maldade, escolheu responder com verdade. Mesmo diante da humilhação, optei por responder com dignidade. Mesmo diante do ódio, escolhi responder com amor. Porque é isso que a fé faz. Ela não te torna perfeita, mas você fica firme. O povo brasileiro, cansado de discursos vazios, de politicamente correto fabricado de entrevistas ensaiadas, finalmente viu algo real. Viu uma mulher que não tem medo de dizer o que pensa porque sabe em quem acredita. Viu uma apresentadora que não precisa de ibope para validar sua mensagem. Viu uma filha que honra o pai, uma mãe que protege os filhos, uma esposa que sustenta o lar e, acima do tudo, uma serva que confia em Deus. Suzane von Richthofen tentou humilhar Patrícia Abravanel ao vivo. Tentou desqualificá-la por sua origem. Tentei reduzir sua fé a privilégio. Mas o que ela não esperava era que Patrícia não precisaria se defender. Porque quem tem Deus no coração não precisa provar nada, apenas permanece. E a permanência, meu amigo, é a maior vitória que alguém pode ter. Quando tudo terminou, quando as câmeras foram desligadas, quando o estúdio foi vazio, quando os técnicos arrumaram os equipamentos e foram embora, Patrícia ficou sozinha por alguns minutos naquele cenário vazio. Sentou-se novamente no sofá, onde tudo aconteceu. Olhou para o sofá vazio à sua frente, onde Suzane havia estado, e em voz baixa, quase um sussurro, disse: "Que Deus te liberte de você mesma." E foi assim que terminou. Não com estrondo, não com vingança, não ao calm aid, mas com oração. Porque essa é a diferença entre quem vive de aparência e quem vive de essência. Aparência brilha por um tempo, essência permanece para sempre. Patrícia escolheu uma essência. E o povo alcançou, porque o povo sempre está regular. Hoje, quando você passa pela sede da emissora em Osasco, é impossível não lembrar daquele dia. O dia em que uma mulher simples do Fei Genuína causou uma das criminosas mais famosas do Brasil e venceu, não com gritos, não com ofensas, mas com a palavra mais poderosa que existe, a verdade. Uma verdade dita com amor, com firmeza e com a autoridade de quem sabe que, no final, quem está no comando não é o apresentador, não é o convidado, não é o público, é Deus. E quando Deus está no comando, não importa quem tente te derrubar. Voca fica de pé. Você permanece firme, você permanece em paz. E foi exatamente isso que Patrícia Abravanel fez. Permanece, e ao permanecer, ela ensinou a todos nós que a fé não é fraca. Fé é dignidade. Fé é resistência silenciosa contra tudo aquilo que tenta nos calar. Suzane von Richthofen saiu do estúdio derrotada, não pela apresentada, mas por si mesmo, porque quando você tenta humilhar alguém que tem Deus, você acaba sendo desmascarado por ele. E foi exatamente isso que aconteceu. A máscara caiu, uma verdade apareceu, e o Brasil inteiro viu. Se essa história tocou você, se algo dentro de você foi despertado, então retribua essa entrega com um gesto simples. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like. Escreva nos comentários o que você sentiu. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam ecoar por todo o país, para que mais pessoas entendam que fé não é acessório. Fé é fundamento. E quem tem fé, permanece. Sempre.